conhece há 34 anos, né? A gente entrou na faculdade juntas, né, em 92. A gente entrou na faculdade de medicina, foi um vestibular realmente assim bem difícil, né? A gente lembra bem porque foi um vestibular onde a gente teve poucas vagas preenchidas, então assim, eram pessoas muito boas, muito competentes, né? E a Tânia entrou, né, junto na universidade pública, né? E vocês imaginam com um curso como medicina, é um curso de elite. E ver uma pessoa de uma família tão simples. Então foi meu... Assim, no começo foi um pouco difícil para ela, mas depois ela era o tipo da pessoa que ela sempre teve muitos amigos e ela conseguiu conquistar muitos amigos. E assim, ela sempre foi uma das alunas que a gente eram divididas, às vezes as turmas em subturmas, né? E geralmente essas subturmas eram por notas e tudo, então a gente ficava muito também no mesmo bloco, né, de turma. E assim a gente foi criando, né, uma amizade, embora essa amizade tenha se fortalecido muito mais quando a gente fez a nossa escolha de especialidade, né? A Tânia ascendeu profissionalmente, ela começou onde eu tive a oportunidade de encontrá-la em Pedra Branca como estagiária, e ela ascendeu profissionalmente e tornou-se uma gestora de reconhecimento estadual. Com o passar do tempo, a Tânia terminou a residência e fez um concurso para o hospital e foi aprovada. A gente, como a nossa paixão pela infectologia, a nossa paixão em tratar pessoas, porque a gente sabe que doenças infecciosas sempre são as pessoas mais pobres, com doenças realmente mais agressivas e que muitas vezes assim estão muito relacionadas ao socioeconômico também. Passei a ser paciente dela, né? Eu já era paciente, sou paciente de São José desde 99, e aí nessa época passei a ser, né, fiquei quase 4 anos com ela como minha médica, né? Então aí é que, né, criou-se todo um vínculo, né? E a gente costuma dizer que, principalmente o paciente de HIV, que é a maioria, né, dos pacientes de São José, você cria um vínculo muito grande com o médico, porque não é o paciente de uma, 2 consultas, é um paciente da vida inteira, né? Então tem um vínculo muito grande. Já chamava a atenção naquela época a intensidade da Tânia enquanto um profissional de saúde assistencial, né, pela sua disponibilidade, pela sua disciplina, pela sua generosidade com os pacientes, mas também com o ensino. Ela sempre teve paciência para ensinar para a gente, né, para os internos, para os residentes, o conhecimento dela. E já naquela época já dava para ver que ela tinha uma característica diferente, que era de gostar de resolver problema. Isso foi crescendo e a gente trabalhando como residente, depois como médico, como profissional. E um belo dia, né, eu lembro que ela disse assim, eu estou pensando em me candidatar para ser diretora clínica do hospital. Eu disse, nossa, você queria isso? Tipo, essa coisa de pensar na gestão, né, parecia uma coisa tão distante, né? Aí eu acho que dá certo, vamos ver, vamos tentar. E de repente a gente surpreendeu, porque ela era muito jovem quando ela se candidatou, ela era muito mais jovem, concorreu inclusive com pessoas mais velhas, e de repente assim, ela foi lá e ela fez um trabalho de formiguinha, ela foi falando com um por um e disse assim, olha, bote a sua confiança em mim como diretora clínica, representando os médicos desse hospital, que eu vou trabalhar por vocês. E a gente vai melhorar e a gente vai melhorar cada vez mais esse hospital, a gente vai fazer crescer. Me deu o seu voto de confiança. E ela ganhou esse voto de confiança. Eu passei alguns anos fora, eu passei 10 anos fora do estado. E quando eu voltei de volta para o Ceará, aí eu deparei com uma Tânia, gestora do Hospital São José, ela era diretora na ocasião, e era absolutamente assustador a evolução dela como gestora, né? Porque ela conhecia o hospital inteiro, os fluxos, as pessoas, os desafios, as soluções. Então, quando eu chegava com algo achando que eu ia contar para ela, ou ela já sabia, ou ela já nem esperava eu terminar, que ela já sabia como resolver o problema.
das próprias questões, né, as próprias demandas das pessoas do São José, né, seja como médica e principalmente quando ela passa a assumir a coordenação, onde a gente viu várias mudanças, vários avanços, né, questões que a gente colocava ali como demanda dos usuários, né, dos pacientes de lá, e quando ela chega na direção, ela já começa que meio, como é que a gente vai fazer, como é que vai resolver, dialogava muito com a gente, né, eu acho que era uma parte muito importante também, porque não era só a gestora que executava a partir do diálogo da equipe dela de trabalho, mas também com a gente enquanto usuário, qual era o nosso olhar, qual era a nossa demanda, como que a gente pensava, o que a gente gostaria, enquanto demanda, que a gente tivesse um atendimento. Anos depois, eu me deparo já como um dos membros de diretoria do COSEMOS com a doutora Tânia na CESA. E o que me impressionou desde a primeira vez que nós procuramos a doutora Tânia para resolver alguma pendência, quer seja do município ou da própria instituição, a agilidade dela, a rapidez dela em inicialmente escutar e rapidamente ela manda chamar os setores envolvidos, os responsáveis pelos setores envolvidos, para que ela possa já resolver ou pelo menos encaminhar de imediato aquela demanda ali. Ela quer que todo mundo haja e trate como você trata, como você gosta de ser tratado, né? Então, assim, a Tânia é aquela pessoa que todo mundo diz, a porta nunca está fechada. E é realmente assim, ela atende qualquer pessoa, né? Seja de uma pessoa de um alto cargo de gestão, seja do mais simples dos funcionários. Tanto que se você conversar com qualquer um dos funcionários aqui, todos eles vão ter alguma coisa para falar de como ela recebe bem. Então, eu acho que liderança é isso, é você ser um exemplo. Que ela é aquilo mesmo, né? O que ela passa é o que ela é mesmo. Aquela preocupação, aquela vontade de que as coisas aconteçam, né? Aquela garra, aquela energia que só ela tem, né? Enquanto assim, ela passa o dia inteiro em reunião, às 19 horas ela está plena e a gente acabada. Um marco da gestão dela na SEAD e na CESA foi conseguir fazer o desenvolvimento das regiões, né? Então, hospitais regionais, fluxos, abertura de serviços que antes não eram nem pensados para o interior. Então, hoje a gente vê traumatologia sendo dividido com grandes equipamentos da capital no interior. A inauguração de um hospital no Vale do Jaguaribe, né? A primeira vez que a gente foi lá, o hospital era num lugar que não tinha só a avenida passando em frente, não tinha nada no entorno. E um hospital gigantesco e a gente fazendo com que a oncologia fosse para esse interior. É um tipo de atendimento que é de alta complexidade, caro e que é um problema de pessoas aguardando esse tipo de procedimento no país inteiro. Né? E ela abraçou muito, não só na questão da gente operar mais, abrir os hospitais de traumato-ortopedia, né, para emergência, no interior, na regionalização, a questão dos contratos, mas também a abertura dos leitos, uma quantidade enorme de leitos que fazia muitos anos que não se abriam tantos leitos de cirurgia letiva num estado para esses pacientes que, tem sido assim uma resposta fantástica para uma necessidade. Tive a oportunidade de ir com a Tânia no Ceará e ver o grande trabalho que ela está fazendo com a planificação da saúde, com a ampliação dos leitos, com a força na atenção primária. Ela também, como filha, é uma inspiração, assim, eu acho que toda mãe, né, ela não tem mais, né, o seu pai vivo, mas ela, na sua sabedoria, mesmo com a vida muito corrida, com muitos desafios, né, da rotina, do trabalho, enfim, ela consegue, no pouco tempo que ela tem, ela consegue aproveitar aquele tempo de qualidade com a mãe dela, fazendo por ela tudo aquilo que ela realmente precisa.
vem sendo uma pessoa maravilhosa. Ela atende todo mundo, é humilde, é simples, porque é a orientação que eu dei. Desde quando eles começaram a entender a vida, não tiram os pés do chão. Vocês podem estar no patamar que tiver, mas sempre com os pés no chão. Essa força dela, quando eu vejo a minha irmã, eu vejo ela, quando eu me vejo, eu vejo a mamãe também. Né? Então a gente tem tudo que está entre, e meu irmão também. Então tudo que nos caracteriza tem muito a ver com a nossa criação. Ela está igual onde ela estiver, ela liga. Mamãe, como é que está aí? Como é que a senhora está? Como passou a noite? Como passou o dia? Ela acabou de ligar para mim ainda agora. Como é que a senhora está? Eu estou bem, graças a Deus, minha filha. Viu? E sempre, toda vez que ela sai de manhã, ela diz logo, mas eu vou para reunião tal. Depois vai que Deus está na sua frente, a Virgem Maria vai lhe acompanhando, o Divino Espírito vai iluminando seu caminho, não se preocupe. Entregue tudo na mão de Deus. Bem, e parabéns, Wilson Pozemes, por presentear a nossa amiga Tânia, que ela honra essa medalha e certamente vai levar com muito orgulho essa comenda. Um abraço a todo mundo. Coroar esse período da sua vida com a medalha Dover Cavalcante, ser reconhecida por todos os gestores do Estado do Ceará e pela sua população, e receber a aclamação dos 27 gestores estaduais com a sua reeleição a presidente do CONAS, é motivo de comemoração, é motivo de aplauso, por isso eu me sinto feliz. Eu tenho em você uma amiga em quem eu confio e quero bem. Tânia, Mara, queria dizer que essa homenagem que você está recebendo é muito carinhosa e muito merecida pela profissional que você é, pela gestora que você é, pela pessoa que você é, pela sua inteireza, pela sua generosidade. Nesse corpo tão pequenininho, nessa pessoa tão pequena, você é, na verdade, a pessoa mais gigante, né? Uma das maiores gigantes que eu já conheci na vida, porque você consegue ter a fortaleza, né, para unir esse Estado, unir pessoas em prol desse sonho, que é ajudar o outro, né? Eu acho que é gratidão mesmo, sabe, para a doutora Tânia, a importância que ela tem na minha vida, como a amiga que ela sempre foi, né? E tudo que nós construímos juntos, né, como amiga e como parceiros. Então, eu acho que esse momento de hoje nada mais é do que um reconhecimento pela pessoa que ela é, merecidamente. Então, saiba que a senhora é uma grande referência para todos nós que estamos nessa luta diária, como militantes do SUS, como gestores municipais de saúde. Temos em seu nome hoje a principal referência em saúde pública deste país. Doutora Tânia, já vou começar a me emocionar, mas eu queria só agradecer à senhora, a pessoa que a senhora é, por estar presente na nossa vida. Você é essa pessoa tão incrível, acredito que todo mundo deve ter falado isso. Esse ser humano iluminado, e eu só tenho a agradecer o privilégio de ter você na minha vida. Muito obrigada mesmo, gratidão por tudo. Que tudo de bom é para ela, que Deus abençoe ela em todos os momentos da vida dela. Que ela continue sendo uma menina do jeito que é, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma pessoa que ajuda todos nós, viu? Sem olhar para trás. Tudo que ela faz, que ela faça de coração. Que tudo dá certo. E que ela seja abençoada pela Virgem Maria, por Deus e o Divino Espírito Santo. É uma mensagem que eu tenho que passar para ela. Pronto.